Olá pessoal, neste vídeo vamos estudar a derivação implícita. Primeiro, dissemos que uma equação y igual a f de x define y explicitamente como uma função de x, já que a variável y está aparecendo sozinha de um lado da equação. Mas acontece que nem todas as funções estão definidas dessa forma, e aqui estamos apresentando três exemplos. A primeira equação não está na forma y igual a f de x, porém, podemos resolver a equação para y e vamos obter a seguinte equação: y igual a x menos 1 dividido por x mais 1. Neste caso, dizemos que essa equação define y implicitamente como uma função de x. Agora, essa segunda equação é a equação de uma circunferência de raio 1. Temos essa circunferência e sabemos que essa circunferência não é o gráfico de uma função, pois não satisfaz o teste da reta vertical. Se tentarmos resolver essa equação para y, vamos encontrar duas soluções. Uma das soluções vai ser y igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, e a outra solução é y igual a menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Dessa forma, essa equação define implicitamente duas funções. Essa seria a primeira função e essa a segunda função. E o gráfico dessa função é a semicircunferência superior e o gráfico dessa função é a semicircunferência inferior. A terceira equação, seu gráfico é essa curva chamada a folha de Descartes. Novamente, essa curva não é o gráfico de alguma função, pois não satisfaz o teste da reta vertical. Porém, podemos considerar partes dessa curva, como por exemplo essa parte, e essa curva satisfaz o teste da reta vertical. Portanto, essa curva vai ser o gráfico de alguma função. Similarmente, se consideramos unicamente esse pedaço, vemos que essa curva satisfaz o teste da reta vertical, consequentemente vai ser o gráfico de alguma função. E de forma análoga, essa parte da folha de Descartes vai ser o gráfico de alguma função. Dessa forma, vemos que essa equação define a variável y como diversas funções de x. Ou seja, existe pelo menos uma função f de x que verifica a seguinte equação: x ao cubo mais f de x ao cubo é igual a 6x f de x. Então, nesse caso, dizemos que essa equação define implicitamente y como função de x. E a definição geral de uma função definida implicitamente é como segue. Se tivermos uma equação em x e y, dizemos que essa equação define uma função implicitamente se o gráfico dessa função coincidir com alguma porção do gráfico da equação dada. Voltando para o exemplo anterior, se tomarmos, por exemplo, a função cujo gráfico é essa curva, então essa função vai estar implicitamente definida por essa equação, pois esse gráfico coincide com uma porção do gráfico de essa equação. Então, uma função pode estar definida explicitamente ou implicitamente. Agora, vamos estar interessados em funções definidas de maneira implícita e vamos querer saber derivar essas funções. Para isto, vamos seguir o seguinte método. Para calcular a derivada de uma função implicitamente definida por uma equação em x e y, em geral, não vai ser necessário resolver a equação para y em termos de x. Para isto, vamos tomar o seguinte exemplo modelo. Consideremos essa equação. Bem, poderíamos isolar y e vamos obter y vai ser igual a 1 sobre x. Logo, poderíamos derivar usando
a reglas da potência, a derivada de y seria igual a derivar a função x a menos 1, e isto seria menos x a menos 2. Mas nem sempre as funções implicitamente definidas podem ser resolvidas para y em termos de x. Então, eis que entra o método de derivação implícita. Então, vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, vamos derivar em relação à variável independente, que neste caso é x, a ambos lados da equação. Então, derivando do lado esquerdo em relação a x, vamos ter essa expressão, e derivando do lado direito em relação a x, vamos ter essa expressão. O segundo passo é o seguinte: vamos utilizar as regras de derivação e vamos a tratar y como uma função derivável de x para obter uma equação envolvendo a derivada. Em nosso exemplo modelo, aplicamos a regra do produto do lado esquerdo e vamos obter essa expressão. E do lado direito temos derivada de uma constante é zero. Logo, sabemos que a derivada de x em relação a x é 1. Vamos ter, portanto, unicamente y mais x derivada de y em relação a x. E isso é igual a zero. O terceiro passo vai ser isolar a derivada. Em nosso caso, isolar essa derivada vai nos dar a derivada vai ser igual a menos y dividido por x. E temos um quarto passo opcional que se dá quando, se da equação original for possível obter uma função explícita, então podemos substituir y pela função f de x na expressão obtida para a derivada de y em relação a x. E dessa forma, o nosso resultado envolverá unicamente a variável independente x. Em nosso exemplo modelo, a equação inicial era x por y igual a 1. Isolando y, vamos a obter y igual a 1 sobre x. E substituindo essa igualdade no lado direito, obtemos que a derivada de y em relação a x será igual a menos 1 dividido por x ao quadrado. E isso já vimos que foi verificado utilizando a regra da potência para essa função. Vejamos outro exemplo. Vamos supor que essa equação define implicitamente y como função de x. E, portanto, vamos querer determinar a derivada de y em relação a x. O primeiro passo era tomar a derivada em relação a x a ambos lados dessa equação. Dessa forma, vamos obter essa igualdade. Logo, no segundo passo, temos que usar as regras de derivação. Do lado direito vamos obter 2x e do lado esquerdo teremos 3 vezes a derivada de y ao quadrado em relação a x mais derivada do cosseno de y em relação a x. Aqui estamos assumindo que y é uma função de x. Portanto, aplicando a regra da cadeia, teremos essa expressão vai ser igual a 2 vezes y, derivada de y em relação a x, e essa derivada, novamente usando a regra da cadeia, vai ser igual a negativo do seno de y multiplicado pela derivada de y em relação a x. Agora, podemos deixar em evidência a derivada de y em relação a x. Dessa forma, a derivada de y em relação a x é essa expressão. E neste caso vamos deixar dessa maneira porque não vai ser possível resolver essa equação para y. Portanto, a derivada de y em relação a x vai ficar em termos de x e y. Vejamos mais um exemplo. Queremos encontrar a equação da reta tangente ao círculo de raio 5 no ponto 3, 4. Lembrar que para determinar a equação da reta tangente precisamos de um ponto, que neste caso é 3, 4. E precisamos também da inclinação da reta. A inclinação da reta sabemos que vai ser a derivada de y em relação a x, neste caso avaliado no ponto x igual a 3. Portanto, devemos
derivar implícitamente esa ecuación para obtener a derivada de y en relación a x. Tomando a ambos lados da ecuación a derivada en relación a x, obtemos esa ecuación. E isolando a derivada de y en relación a x, obtemos menos x dividido por y. Logo, no ponto 3, 4, temos x igual a 3 e y igual a 4. Portanto, a derivada de y em relação a x nesse ponto 3, 4 vai ser menos 3 quartos. E essa é a inclinação. Logo, a equação vai ser y menos 4 igual a inclinação multiplicada por x menos a abscissa do ponto por onde está passando a reta tangente. E essa equação é equivalente a 3x mais 4y igual a 25. Também podemos usar a derivação implícita para calcular as derivadas das funções trigonométricas inversas. Vejamos o caso da inversa do seno. Lembra que y é igual a arcosseno de x, se e somente se o seno de y é igual a x, sendo que y está entre menos pi meios e pi meios. Derivando essa equação implícitamente em relação a x, do lado esquerdo vamos a obter, utilizando a regra da cadeia, cosseno de y, derivada de y em relação a x, e do lado direito, derivando x, teremos 1. Logo, a derivada de y vai ser igual a 1 dividido pelo cosseno de y. Como o cosseno de y é maior ou igual que zero quando y está nesse intervalo, então, da identidade cosseno quadrado de y mais seno quadrado de y igual a 1, obtemos que o cosseno de y vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y, mas o seno de y é x. Dessa forma, essa função é a derivada da função inversa do seno. Similarmente, usando o mesmo procedimento para as outras funções trigonométricas, temos o seguinte resultado. A derivada da função inversa do cosseno é o negativo da derivada da função inversa do seno. A derivada da função inversa da tangente é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. A derivada da função inversa da cotangente é o negativo da derivada da função inversa da tangente. A derivada da função inversa da secante é igual a 1 dividido por x multiplicado por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E finalmente, a derivada da função inversa da cossecante é igual a menos derivada da função inversa da secante. Vejamos mais um par de exemplos. Temos primeiro essa função, queremos encontrar sua derivada. Para isto, usamos o fato de que essa expressão é a função inversa da cosseno elevado a menos 1. Usando a regra da cadeia, temos que isso vai ser igual ao negativo da função inversa da cosseno a menos 2, multiplicada pela derivada da função inversa do cosseno. A derivada da função inversa do cosseno é menos 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E substituindo, o resultado vai ser 1 dividido pela função inversa do cosseno ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Agora, se nossa função fosse raiz quadrada de x multiplicada pela arcotangente de x ao quadrado, usando primeiro a regra do produto, temos que sua derivada vai ser raiz quadrada de x multiplicada pela derivada da arcotangente de x ao quadrado mais arcotangente de x ao quadrado multiplicada pela derivada de raiz quadrada de x. Agora, a derivada da função arcotangente de x ao quadrado, pela regra da cadeia, seria a derivada de x ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado. E isto vai ser igual a 2x dividido por 1 mais x à quarta, mais arcotangente de x ao quadrado. A derivada da raiz quadrada de x é 1 dividido por 2 raiz quadrada de x.
logo o resultado vai ser essa expressão. Também podemos usar a derivação implícita para encontrar a derivada da função logarítmica. Então, lembrar que y é igual ao logaritmo de x na base a, se e somente se a y é igual a x. Agora, derivando implícitamente essa equação em relação a x, do lado esquerdo vamos obter essa expressão. Aqui estamos usando a regra da cadeia e a derivada da função exponencial. E do lado direito vamos obter 1. Portanto, a derivada de y vai ser 1 dividido por a y multiplicado pelo logaritmo natural de a. Sendo que a y é igual a x, a derivada de y vai ser igual a 1 dividido por x multiplicado pelo logaritmo de a. Se a base for o número de Euler, então, neste caso, a função logarítmica é a função logarítmica natural. Portanto, a derivada da função logaritmo natural vai ser 1 dividido por x, pois logaritmo natural do número de Euler sabemos que é igual a 1. E usando a regra da cadeia, se u for uma função de x, então a derivada da função logarítmica de u na base a vai ser igual a 1 dividido por u logaritmo de a multiplicado pela derivada de u. No caso particular que a fosse o número de Euler, então a derivada do logaritmo natural de u é igual a 1 dividido por u multiplicado pela derivada de u. Agora vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo temos que nossa função u seria x³ mais seno de x. Então, a derivada da função logaritmo de u, sendo que u é uma função de x, é igual a 1 dividido por u multiplicado pela derivada de u em relação a x. Essa expressão é 1 dividido por u multiplicado pela derivada de u. Usando as regras da derivação, temos 3x² mais derivada do seno é o cosseno. Portanto, essa é a derivada de essa função. Agora, para derivarmos essa função, temos que perceber o seguinte. Temos nossa função é logaritmo da raiz quadrada de x a potência 1/2. Então, neste caso, podemos escrever raiz quadrada de x como sendo nossa função u. Então, temos nossa função que queremos derivar é logaritmo de u a 1/2, sendo que u é uma função de x. A derivada vai ser igual a 1/2 logaritmo de u a 1/2 menos 1 multiplicada pela derivada da função logaritmo de u. Isto vai ser igual a 1/2 logaritmo de u a menos 1/2. E, pelo que acabamos de ver, a derivada dessa função vai ser igual a 1 dividido por u derivada de u em relação a x. Então, isso que estamos obtendo, temos esse termo, vai ser essa expressão aqui, e 1 dividido por raiz quadrada de x é precisamente 1 dividido por u. Temos que derivar u. U é raiz quadrada de x, e sabemos que a derivada de raiz quadrada de x é 1 dividido por 2 raiz quadrada de x. Logo, usando essas contas, a nossa resposta da derivada dessa função vai ser essa expressão. Finalmente, temos que determinar a derivada da função logarítmica na base 10 de 1 mais cosseno de x. Lembrar que a derivada da função logarítmica de uma função na base a é igual a 1 dividido por u logaritmo natural de a derivada da função u. Então, neste caso, nossa função u é 1 mais cosseno de x. Temos 1 dividido por u logaritmo natural da base, neste caso 10, multiplicada pela derivada da função u. A derivada dessa função vai ser a derivada constante mais derivada da função cosseno. A derivada da função cosseno é menos seno. Portanto, essa seria a resposta. Vamos a encerrar o nosso vídeo
comentando a derivada da função inversa. Usando a derivação implícita, podemos determinar a fórmula da derivada da função inversa. Se tivermos uma função inversível e que essa função seja derivável, então sua função inversa também vai ser uma função derivável. E a sua derivada pode ser determinada como 1 dividido por a derivada da função f avaliado na função inversa de f em x. Vejamos um exemplo. Consideremos a nossa função f sendo a raiz quadrada de x. Então, sua função inversa é x ao quadrado com x sendo maior ou igual que 0. Podemos calcular de maneira direta a derivada da função inversa, que seria 2x. Agora, vamos verificar que esse resultado é também obtido precisamente através de essa fórmula. Então, para isto temos que calcular primeiro a derivada da função f. A derivada da função f é derivar a função x a 1 meio. E isto é igual a 1 meio x a 1 meio menos 1, x a menos 1 meio, e o resultado é 1 dividido por 2 raiz quadrada de x. Agora, a fórmula fala que a derivada da função inversa é 1 dividido por a derivada avaliada na função inversa de f. Temos calculado nossa função inversa, então temos que fazer a conta a derivada de f avaliado na função inversa. Isto vai ser igual a 1 dividido por 2 raiz quadrada da função inversa de f. Isso vai ser igual a 1 dividido por 2 raiz quadrada de x ao quadrado. Note-se que x é maior ou igual que 0. Então, vamos obter 1 dividido por 2x. E a fórmula fala que a derivada da função inversa é 1 dividido por essa expressão que já calculamos, é 1 dividido por 2x. E o resultado é precisamente 2x. Dessa forma, estamos verificando essa fórmula da derivada da função inversa no exemplo particular quando a função f é a raiz quadrada de x.